Olá, seja muito bem-vindo ao Alimento, um tempo muito especial que a gente tem para poder refletir sobre a palavra, ainda que de maneira breve, mas que pode repercutir algo no seu coração, onde você reflete, pensa, fica pensando sobre aquilo e depois até pode compartilhar com alguém perto de você, na sua família, e também te convidamos a participar de uma das mesas de comunhão que a gente abre possibilidade para você refletir, tá bom? Hoje nós chegamos no Salmo 23, um salmo tão conhecido, tão especial para muita gente, para muitos de nós, um salmo que é caro, é precioso, talvez na história da sua família. Eu me tenho recordação da minha avó lendo o Salmo 23 para mim. Isso é realmente muito especial. E tantos lugares da palavra de Deus que falam no nosso coração, falam geração a geração. Então hoje não vamos falar tudo que tem para falar sobre o Salmo 23, mas vamos fazer uma leitura dele e vamos permitir que Deus fale algo novo para nós a partir da sua palavra. Vamos ler esse salmo que é tão querido? Abra sua Bíblia, se você já tem ela preparada aí, leia na sua Bíblia. Se não, se você não tem como abrir a Bíblia agora, o Salmo 23, o texto, também está disponível aí na descrição, né, abaixo aí do vídeo, tá bom? Você pode ir ouvindo, assistindo o vídeo e lendo junto comigo. Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Como é especial esse salmo, como talvez muitos de nós fomos ouvindo, você foi talvez acompanhando, nem precisou de leitura, porque esse salmo está no seu coração. Isso eu chamo de uma boa familiaridade, nós precisamos ter com a palavra de Deus. A boa familiaridade é conhecer a palavra e conhecer o Senhor por meio da palavra. Não aquela familiaridade que a gente pode dizer ruim, de pensar, esse texto eu já conheço, eu sei o que quer dizer, eu sei o que diz e a gente quer, como se fosse passar para o próximo, passar para apenas aqueles textos curiosos, que tem alguma polêmica. Não. Nós devemos, na verdade, conhecer a palavra e conhecer o Senhor da palavra. Sobre esse salmo tem até uma história, não sei se ela é verdadeira, né? Provavelmente não, mas de uma concurso, como se fosse um concurso de leitura, onde havia várias pessoas inscritas para ler um trecho da palavra de Deus. E aí, nesse concurso de leitura, inscreveu-se um rapaz jovem e um senhor de bastante idade para ler o Salmo 23. E primeiro foi o rapaz bem jovem, leu o Salmo com toda a entonação, com toda a retórica, com tudo que tem direito, ele colocou na leitura. E aí as pessoas, depois da leitura desse rapaz, todas as pessoas aplaudiram a leitura do Salmo. Ele era alguém que conhecia o Salmo 23, o Salmo do pastor. Mas aí logo em seguida foi esse senhor já experiente, alguém com bastante idade, e aí ele leu o Salmo 23 de uma forma diferente, de uma forma especial. E aí, no final da sua leitura, as pessoas estavam aos prantos, em lágrimas, porque enquanto o primeiro conhecia o Salmo do pastor, este homem, no tempo de sabedoria, de caminhada com Deus, conhecia o pastor do Salmo. E essa ilustração que eu já ouvi há muito tempo me fala que eu sim tenho que conhecer a palavra para conhecer o Senhor, para conhecer a Deus.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O texto começa assim, desse salmo, trazendo essa primeira grande metáfora que o salmo traz. Ele vai trazer duas metáforas, mas a primeira do pastor, a segunda do anfitrião, a partir do verso 5. E essa do pastor é muito rica, porque se o Senhor é o pastor, significa que nós somos o rebanho, nós somos a ovelha. E a ovelha na Bíblia não é um animal que é para nos elogiar, né? Mas para nos mostrar que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós precisamos dele para nos guiar, para nos levar ao lugar de descanso, para nos levar para o alimento, para nos levar pelo caminho certo, pelas veredas da justiça. Tudo isso traz essa metáfora de comparação do imaginário que era muito, muito especial e muito comum para os primeiros ouvintes e as primeiras pessoas que oravam e cantavam esse salmo, que era do universo aí pecuário e principalmente da criação de ovelhas, né? E é muito rico isso na Bíblia, não só no Salmo 23, lá em João 10, o Senhor Jesus se identifica como o pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E que, diferentemente do mercenário que vê o lobo e foge, o Senhor dá a vida pelas ovelhas, né? Então, que o Senhor seja o nosso pastor. Esse salmo nos mostra de como nós estamos num mundo onde precisamos de um pastor. Não dá para ser autônomo, não dá para ser autossuficiente. Eu costumava brincar com um amigo há tempos atrás que não existe ovelha selvagem. É um bicho que você não vê por aí, porque a ovelha, se ela se perder do rebanho, se ela não tiver os cuidados do pastor, ela vai estar em apuros. Você talvez já tenha visto fotos na internet, onde você vê aquela ovelha cheia de lã e ela de repente não consegue nem se movimentar direito, e ela não vai conseguir se alimentar, não vai achar o lugar não de descanso, não vai achar o lugar das águas, não vai achar o lugar do pasto saudável. Então, tudo isso nos mostra para nós, para mim, para você, que nós precisamos de um pastor, um pai, que é o nosso Senhor, que nos orienta, que nos guia, que quer sim que nós cresçamos em sabedoria, cresçamos em tudo, cresçamos em amor, em graça, em paciência, em alegria, em domínio próprio, mas não um crescimento que nos leve para longe dele, para a independência, para a autonomia, para a autossuficiência. Eu sou capaz de começar a ter mais sabedoria, começar a decidir as coisas melhor, mas sempre numa vida que é constante em dependência de Deus, constante oração, constante crescimento na palavra. Nunca vou crescer para ser autossuficiente, para ser independente, longe de Deus, mas para cada vez mais perto dele. Essa é a realidade que a Bíblia nos chama para viver. E esse salmo fala de como nós precisamos desse pastor, como ele nos guia, e como ele nos guia especialmente em momentos difíceis. O salmo não diz que o pastor nos dá um atalho para não passarmos no vale da sombra da morte. Ele diz que nós passaremos pelo vale da sombra da morte. Ou seja, esse mundo é um lugar difícil de viver, um lugar amedrontador, mas eu não temerei mal nenhum. E aí o grande porquê. Por que eu não vou temer mal nenhum, ainda que eu estiver no vale da sombra da morte? Não é porque eu sou mais corajoso que os outros, não é porque eu tenho alguma coisa diferente, não é porque eu grito mais forte diante da realidade do mal, do sofrimento, das injustiças do mundo, mas uma resposta bem simples e poderosa, porque tu estás comigo. Mais uma vez, aquela questão bem pessoal, né? Que tem tudo, traça todo esse salmo. O meu pastor está comigo. E aí, o teu bordão e o teu cajado me consolam, me guiam, me trazem para perto, me disciplinam quando é necessário, que eram os instrumentos de pastoreio que o pastor tinha. E nessa metáfora, eu sou guiado pelo Senhor, eu sou cuidado, eu sou também disciplinado, eu sou trazido para perto
e para os seus caminhos. As veredas eram da justiça, a gente pode pensar na metáfora da ovelha, era aquele lugar que se a ovelha fosse para outro caminho tortuoso, ela se perderia, ela se machucaria, ela poderia quebrar uma das patas. As veredas aqui para nós é o caminho que nós temos na presença de Jesus. E muito mais do que uma série de regras, o caminho é uma pessoa, o caminho é seguir Jesus, é andar no Espírito, é estar na presença dele, porque ele está comigo, me guiando. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso é maravilhoso, isso é riquíssimo. Outra metáfora que aparece no Salmo é a metáfora também do anfitrião, né? Preparas-me uma mesa, no verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Havia uma cultura de hospitalidade muito rica ali em Israel e por todo aquele Oriente próximo, onde se você era alguém, um viajante, estava no deserto, a cultura era sempre de hospitalidade, você tinha que receber até mesmo os inimigos, porque era questão de risco de vida, né? Então e havia essa cultura de ungir a cabeça com óleo, de servir a mesa, né? E aqui nós temos essa metáfora poderosa de estarmos na mesa do Senhor. O Senhor está preparando um lugar para nós, e mesmo diante dos adversários, mesmo diante daqueles. E aqui nós não estamos pensando apenas em pessoas, em situações menores, mas podemos pensar no que o Evangelho quer dizer e refletir a respeito disso. Nós estamos na presença de Jesus, na presença do nosso Criador, mesmo diante da maldade, do sofrimento, do pecado, aquilo que poderia nos afastar por completo da presença de Deus, por vivermos nesse mundo caído, por termos dentro de nós até mesmo o pecado, nós não somos afastados da presença dele. Nós estamos na presença de Jesus. Ele nos atraiu para perto, ele é o nosso pastor e ele é o anfitrião. Ele nos recebeu na sua presença. O próprio Senhor Jesus diz para a gente não ficar preocupado. Ele disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Há um lugar para mim e para você na presença de Jesus. Apesar dos nossos adversários, nós estamos na presença dele. E aí o Salmo fecha, o verso 6, dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Apontando para essa realidade última que nós temos de viver nessa grande história, onde o Senhor é aquele que é tudo para nós, o pastor é tudo para a ovelha não tem falta de nada por causa do pastor, e mesmo que ainda nessa vida a gente ainda não consiga experimentar de maneira plena essa total satisfação em Deus, um dia experimentaremos, um dia estaremos na presença do Senhor para todo sempre, nos novos céus e na nova terra, quando o Senhor vier e restaurar todas as coisas, e então diremos: o Senhor é o meu pastor, foi o meu pastor, é o meu pastor, será o meu pastor. Nada me faltou e agora eu tenho a plena consciência, experimento isso, que não preciso de mais nada, não preciso de buscar nenhum outro falso pastor, um daqueles que o Senhor Jesus diz que não é o verdadeiro pastor, que não é o bom pastor, mas que é o lobo, que foge, que não entrega proteção, que não entrega segurança, que não entrega aquilo que promete. Existem vários e vários falsos pastores no nosso mundo. O dinheiro é um deles, a reputação, o sucesso, a sexualidade, muitas coisas que esse mundo tenta oferecer como aqueles que vão ser os guias e pastores da vida, mas não são. E eu posso dizer então de todo o coração, o Senhor tem sido meu pastor e é o meu pastor para todo sempre. Que ele possa nos dar essa certeza, essa segurança, e que um dia na vida nós vamos estar para sempre com ele, no nosso verdadeiro lar, no lugar, na presença que a gente sempre ansiou. E que nada vai nos separar do seu amor, como nós lemos lá em Romanos 8.
nem mesmo a morte, nem mesmo o vale da sombra da morte, nem mesmo a própria morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Peça a Deus para que você aprenda a confiar e descansar no seu pastor. Eu quero te dar duas perguntinhas para você refletir, né? A primeira delas é: quais são os seus temores? Quais são os medos? Quais são as situações difíceis que se parecem com o vale da sombra da morte a qual você está enfrentando? E como isso te leva a buscar a presença do seu pastor? E a segunda pergunta: compartilhe, pense numa boa experiência com o Salmo 23. Como ele tem sido usado por Deus na sua vida, talvez através da sua própria leitura, talvez através da história da sua vida, outras pessoas, que tem te levado a experimentar o Deus desse Salmo, o pastor do Salmo, na sua vida. Conte uma experiência, se você tiver, relembre ela com carinho, e se você for participar de uma mesa, compartilhe também, tá bom? Um abraço, apenas, tem muita coisa nesse salmo porque a gente poderia ainda continuar falando, mas é uma boa lembrança e um olhar com carinho para esse salmo tão especial que nos revela Deus como nosso pastor, como anfitrião, como aquele que guia, cuida e nos recebe na sua presença. Ele está conosco e por isso não temeremos. Que Deus abençoe a sua vida.